cartas do apóstolo Paulo. Isso nós começamos a estudar, né? Às quintas-feiras, lá no Ministério Restituição. Então vamos aí. Pega aí a sua Bíblia, o nosso assunto, dentro do assunto que nós estamos tratando sobre heresias destruidoras, palavras de homens, né? Pensamento de homens, coisas de homem, mentalidade humana, né? A igreja hoje vive mais da mentalidade humana do que das revelações que foram trazidas pelo apóstolo São Paulo. Então, ele escrevendo aqui a igreja aos Gálatas, ele disse assim no capítulo 1, no versículo 6. O tema está aqui no versículo 6. Gálatas 1:6, Paulo disse assim: admira, Paulo, você sabe o que é ficar admirado? Hoje tem pessoas que me fez eu ficar admirado, sabe? Quem são as pessoas que te fazem você ficar admirado? São pessoas que você não espera que ela reaja dessa forma, e ela reage de uma forma totalmente diferente daquilo que você imaginaria para ela. Ou alguém te fala uma coisa, né, que você abre os olhos assim, regala os olhos. Tem gente que abre os olhão e abre a boca, né? Tô admirado que você falou assim. Tô admirado que você agiu assim. Então Paulo também teve esse momento de admiração, não uma admiração gloriosa, né, mas uma admiração triste, porque Paulo estava admirando o que estava acontecendo, ele ficou admirado, mas não foi uma admiração quando você vê uma coisa bacana, né? Você fica, oh, que coisa linda, bacana e tal. Você fica admirado com um presente, né, que você ganha, com alguma coisa. Então, mas só que Paulo estava admirado com uma coisa negativa, né? Aí ele expressou de uma forma bem simples o que fez ele ficar admirado. Gálatas 1:6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho. O tema é passando tão depressa para o outro evangelho. Passando tão depressa para uma outra história, né? Paulo te conta a verdade e eu te leio a verdade. Eu te transmito a verdade lendo. Eu não te revelo, porque o evangelho já foi revelado. E ele foi revelado uma vez só. Ele não foi revelado para Paulo. Paulo ditou e passaram por um papel. E toda pessoa que lê, revela. Não existe isso. Se você pega a Bíblia e começa a ler, olha, o meu entendimento é esse. Você está fora. Você está fora. Totalmente fora. Não existe o meu entendimento e o teu entendimento. Existe o que está aqui. O que está aqui que é o entendimento. Não é o que eu entendi dessa maneira. Mas você entendeu de outra maneira. Então, você não entendeu nada. Eu não entendi nada. Se eu entendi de uma maneira que não está aqui, porque às vezes as pessoas leem e interpretam, porque tem um monte de intérprete das cartas do apóstolo Paulo, né? Tem um monte de teólogo da graça, os fabricantes da graça, os apóstolos, fala com a boca cheia, fala apóstolos, os homens de Deus, que são os possuidores da graça, do pacto da graça, sabe? Eu escuto isso. Só a graça, só que quem não está aqui está na lei, está no sistema, é um coitado, não tem olhos iluminados, tem olhos de trevas, ouvido cheio de cera das trevas, só quem não está aqui, quem não entende como eu digo, quem não entende como eu não quero que ninguém entenda como eu digo, amado. Você não tem que entender como eu estou dizendo. Você tem que entender como nós estamos lendo aqui. O que eu estou lendo aqui? Paulo ficou admirado. Admira-me que estejais passando tão depressa. Paulo falou, fundei a igreja, preguei a vocês, falei do pacto, mostrei a vocês, revelei a vocês o que Cristo me revelou, expliquei para vocês como é agora, após a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo, os benefícios,
sabe, as ordenanças novas de Cristo, as nossas obrigações por causa da morte de Cristo, os nossos privilégios por causa da morte de Cristo. Então eu expliquei a vocês tudo, como que a bênção de Cristo chega até vocês, como que vocês se apostam de Cristo, como é que vocês recebem a bênção de Cristo, como é que vocês recebem a cura, como é que o milagre vem, o que é a carne, o que é o diabo, o que é a obra da carne, o que é o fruto do Espírito. Então eu expliquei tudo para vocês, que nós somos abençoados com o crente Abraão, abençoados com toda sorte de bênção, que os da fé são abençoados. Então eu expliquei para vocês tudo, que por causa de Abraão a bênção de Cristo chegou até nós, porque nós cremos igual creu Abraão. Então Paulo explicou tudo, isso que eu faço aqui, que eu faço pela rádio, prego, reprego, leio, releio, até que Cristo seja... Ele chega a falar isso para a igreja da Galácia, capítulo 4, verso 19, ele disse, até que Cristo seja formado. Então Paulo saiu daquela igreja e deixou a igreja pronta, sabe? Pronta. Aí chegou alguns, sempre chega, né, irmão? Quando não chega, sai do nosso meio, né? Paulo falou, saiu do nosso meio, né? Quando não está no nosso meio, se manifesta no meio dos nossos. Então Paulo falou, eu estou admirado. O que aconteceu? O tema de hoje é passando tão depressa para uma outra mensagem. Passando depressa para outra mensagem. Então a pessoa largou, Paulo estava corrigindo isso. Como é que pode? Aí ele fala assim, no versículo 7, o qual não é outro. Paulo falou, não é outro. Eles não estão lendo outra coisa, eles estão interpretando outra coisa. Por isso que Paulo falou, o qual não é outro. Passou da graça de Cristo para um outro evangelho. Paulo falou, não é outro, porque não existe um outro. Não existe o outro. Existe o da circuncisão e existe o da incircuncisão. Qual dos dois? Se você está no da incircuncisão, você está no outro. Se você está na incircuncisão, você está no que o apóstolo Paulo explicou. Porque ele falou isto aqui em Gálatas 2, versículo 7, ele diz assim, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiada, como a Pedro da circuncisão, então Paulo está falando, é esse outro que eles estão ensinando. O da circuncisão que foi entregue a Pedro. Então, esse que foi entregue a Pedro não deve ser ensinado aqui. Mas eu estou percebendo, eu estou compreendendo, voltando lá para Gálatas 1,7, ele diz, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, perturbam. Quem é que perturbam? O que perturba as pessoas? Ontem eu estava conversando com o meu cooperador, o Marcos, e eu estava falando até para ele. Nós tínhamos uma família, mais ou menos 4 ou 5 pessoas lá, e essa família começou a ouvir um maluco aí na internet, aí, dizendo que o nome de Jesus não era Jesus Cristo. Quem falasse o nome de Jesus estava blasfemando, estava xingando, estava cometendo crime, que o nome, esse é um nome blasfemo, esse é o nome que a Igreja Católica colocou, e quem fala nesse nome é idólatra. Então, eles absorveram isso. Não é idêntico. O que Paulo estava se queixando aqui, que alguém passa tão depressa. Paulo falou aos Tessalonicenses, ninguém vos engane. Vão dizer, ele voltou. Ninguém vos engane com palavras, com epístolas. Ninguém vos engane com profecias, com espírito, com cartas. Ninguém vos engane, mesmo que venha um anjo do céu, não deixe nem esse anjo te enganar. Então Paulo já estava profetizando o que viria no futuro de quantidade de enganadores. Paulo deu a possibilidade de até descer um anjo do céu, vir do céu um anjo como
aqueles anjos rebeldes, né, que caíram, né? Caíram, foram expulsos do paraíso, e trazer mensagens. Olha, ele falou, mesmo que venha um anjo do céu. Paulo foi logo radical, olha. Pode dizer que é apóstolo, pode dizer que é reverendo, pode dizer que é semideus, pode dizer que é bispo do arcebispo, pode dizer o que quiser dizer. Se vai além, Paulo falou, se vai além, olha aqui, ó, versículo 8, Gálatas 1:8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além. O evangelho de Paulo diz que Cristo aparecerá pela segunda vez. A mensagem fajuta do demônio, boca do inferno, diz: Cristo já veio pela segunda vez. A mensagem do apóstolo Paulo diz: fazei isto até que eu venha. A mensagem dos faladores de bobagem diz: ele já veio, não precisa disso, isso é a Páscoa. A mensagem diz: fazei conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração. O falso diz: não precisa orar. A mensagem de Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, com bebidas que há contenda. O falso diz: pode fazer à vontade, porque Deus não olha a carne. Então, tá aí. Por isso que as pessoas estão escapulindo para o falso, porque o falso facilita a carne. Eu digo para os irmãos corajosos, porque congregar lá no ministério tem que ter coragem, né? Tem coragem. Para os irmãos, eu digo, olha, quando vocês sentam aí, ouvir a palavra, pode esperar que eu não vou agradar ninguém, nenhum de vocês. Eu digo isso lá. E quando uma palavra vier a vocês, e vocês se sentir bem com a palavra, ficar todo fofinho com a palavra, pode acreditar que eu estou enganando vocês. Porque a palavra não vai afofar a caminha para ninguém dormir. A palavra vem para transformar a nossa vida, para tirar os espinhos. Já enfiou o pé no espinho? Quando a gente é garoto, antigamente tinha muitos espinhos aqui nos meios de mato, né? Não tem nem mais mato, cortaram tudo, agora tudo é asfalto, tudo é calçada, né? A gente enfiava o pé nos espinhos, vinha aquele... tinha até uns espinhos carrapicho, que tem um monte de espinho, fincava na gente, a gente tinha que puxar, aí tirava ele, os espinhos pretinhos ficava, né? A gente catava um por um. Então, a palavra é assim. A palavra, ela não facilita. O evangelho que Paulo trouxe não facilitará a nossa vida. Se você ouvir uma mensagem que vai facilitar você, cai fora, que não é evangelho. Não. Você imagine você acreditar que Cristo já veio. O que você está fazendo dentro de uma congregação? A pergunta é essa. Se Cristo já veio e não aconteceu nada, o que você está fazendo dentro de uma congregação? O que se faz dentro? Para que Paulo falou lá aos Coríntios que a fé, o que vai permanecer é o amor. Então, a única coisa que quando Cristo vier, o que vai permanecer é o amor. Mais nada. E se ele já veio, e como é que nós estamos fazendo tudo como se tivesse tudo permanecendo do mesmo jeito? Carne, continua cheia de debilidade, todo mundo irritado, todo mundo nervoso, todo mundo estressado, todo mundo num pique de estresse altíssimo, todo mundo, um monte de gente que não dorme, eu durmo, um monte de gente que não come direito, gente que, sabe, sabe, eu tô bem, graças a Deus. Confiança é o tempo e a experiência e a vida com Deus, a caminhada, as experiências que vivemos, essa nos faz ter, nós pararmos diante das pressões. As pressões não são pressões para quem está alicerçado na palavra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, aflição eu vou ter. Qual é a minha reação? Bom ânimo. E onde eu busco bom ânimo? Aonde? Aqui. Ah, não, eu vou na profeta. Sexta-feira tem uma profeta que ela profetiza. Olha, ela bota uma mesinha assim, a gente vai lá e a gente faz um atendimento, não sei o quê.
Você está buscando conforto no lugar errado. O conforto está aqui na palavra. Você não tem que ir atrás de bruxa, que são bruxas. Quem adivinha futuro é bruxa. Você que está aí pela rádio, que gosta de uma bruxa, você vai para o inferno. Se você consulta a bruxa para saber o que vai acontecer com você amanhã, você vai para o inferno junto com a bruxa. Você está entendendo o que está falando aqui o homem de Deus? Você vai para o inferno junto com a bruxa. Quem gosta de bruxo é bruxo. Quem gosta de ouvir bobagem para acariciar o ego, sabe? Ou você vai ter. Oh, Deus está me falando. Olha, Deus está me falando. Deus não está me falando nada. Deus não está me falando. Sabe para quem Deus falou? Deus falou foi para Paulo. Deus não me fala nada, irmão. Xiii, caraca, o que o pastor falou agora? Estou falando a verdade para você. Deus não me fala nada. Por que não me fala? Porque ele já falou. Está aqui. O que ele falou está falado, está aqui na palavra. O que eu vou fazer? Eu vou catar o que? Deus, fala comigo, Deus. Deus falou, vai ler a Bíblia. Lê o pacto que você vai saber o que eu estou falando. Lê o pacto, lê as cartas de Paulo. Quer saber o que eu falei? Ah, Deus, eu estou aqui no monte. O falso faz isso, né? Eu vou aqui no monte buscar a palavra, buscar algo de Deus, não buscar nada. Está aqui. Tem 3, 4, 5 Bíblias, tem gente que tem um monte de Bíblia e vai buscar não sei onde, vai lá no meio do mato, passa a noite toda uivando, gritando e passa uma vigília buscando. Oh, vamos nos reunir para buscar a palavra de Deus, para Deus falar com a nação através. Deus vai falar, Deus já falou, gente. Deus já falou a Paulo. Ele falou que vai vir um evangelho diferente, vai vir gente pregando outra coisa. Cuidado para não ser arrastado, fecha os ouvidos. Cuidado com as más conversações, aquela costume. Você não é qualquer pessoa para ficar no meio de qualquer um, amado. Você não é qualquer um para ficar ouvindo qualquer coisa, amado. Você foi escolhido por Deus. Você sabe o que é isso? Porque às vezes a gente não prestamos atenção nesta palavra, o privilégio que nós temos e ficamos como mendigos reclamando da vida por causa de problemas da carne. Você sabe de onde vem os problemas da carne? Não vem de Deus. Vem da tua carne, vem da minha carne. Vem da minha plantação, vem da tua plantação. Vem da plantação da tua família, do teu filho, da tua filha, do meu filho, da minha filha, do meu neto, da minha mulher, da minha mãe. Se você tem marido, do teu marido. Vem de lá. Não vem. Então não dá, irmãos. Né? A gente tem que pôr um ponto final nessas regras malignas. Regras malignas. Ah, eu vou ouvir Deus. Nós vamos nos reunir aqui para ouvir Deus. Você está ouvindo Deus. O que Paulo está falando? Olha, estou admirado que estejais passando tão depressa quem chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, são alguns que os perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, quem vem trazer uma outra mensagem, vem trazer para perturbar. Oh, o nome de Jesus não é Jesus, perturbou. A ceia do demônio, perturbou. Perturba quem? Os perturbados. Irmãos, uma palavra, qualquer tipo de palavra que chegar até a tua vida, uma notícia boa, uma notícia má, qualquer coisa, só te perturba se você já tiver perturbado. O Marco diz assim, quando a pessoa não está bem, qualquer coisa perturba ela. Eu digo logo, mais forte, que eu sou mais folgado, né? Eu digo, quem já está perturbado. Qualquer notícia só perturba quem já está perturbado e quer mais perturbação. Então, quando Paulo diz, alguns que vos perturbam. Então, você identifica quem te perturba, o que você faz? Você que está aí na rádio, se você está com uma palavra que vinda de Deus, da parte de Deus, você não precisa ir em lugar nenhum para buscar essa palavra no mato, no monte, nada disso. Você tem a Bíblia, você tem o Evangelho, carta de Paulo. Então, se alguém apresenta-te com alguma coisa, o que você faz? Paulo disse assim, não recebais. Você sabe como eu falo? Você sabe o que a maioria das pessoas fazem? Faz bolinho, chazinho quente, chocolate quente
e leva lá para casa. Às vezes até se convida para ir para casa dos perturbados. Aí fica perturbada. Bem feito. Bem feito. O melhor salário para o perturbado, Deus dá, é deixar ele mais perturbado ainda. E você vê isso. Você vê isso. Às vezes você passa por isso. Quando você está meio confuso da cabeça, qualquer coisa vem te perturba. Uma pandemia afastou as pessoas todas da igreja. Das igrejas aí, né? Ministério da Restituição não. Ministério da Restituição tem valente, amado. Gente que crê de verdade. Crê de verdade. Nem todo mundo, né? Mas a maioria crê de verdade. Tem gente que até largou o ministério porque eu falei que não crêem de verdade. Se cresce de verdade, congregaria. Não crê de verdade. Isso é um tipo de perseguição que a igreja está passando. É um tipo de ameaça de morte. Como se fazia no passado. Se congregar, se louvar a Deus, vai morrer. Sabe o que os crentes faziam? Vamos congregar. Para morrer? E morria um bocado. Mas ninguém quer dar a vida, amado. Todo mundo diz que ama Jesus. Jesus é muito bom para mim. É a razão da minha vida. Se arriscar a vida por Cristo, ninguém quer arriscar nada. Você fez. Eu fiz. Mas a maioria não faz. Tem igreja que até agora não abriu ainda. Deve abrir no Natal, né? Para ver se chegam os presentes de Natal, né? Para os pastores, né? Se o pastor é medroso, imagine a ovelha. Que tipo de ovelha um pastor desse produz? Ovelha cotó, sem rabo. Né? Ovelha sem unha, frouxa. Sem dente. Não pode nem se defender. Vai fazer o quê? Isso é outra palavra, ou isso é outra coisa, né? Então, amados, que nós guardemos firme e não passemos, e nem não passemos depressa, nem passemos devagar para o outro. Permaneceremos firmes nessa palavra. Você não tem que ir em lugar nenhum para ouvir Deus. Oh, Deus vai falar comigo, eu vou orar aqui, vou ajoelhar, vou chorar, vou ficar sem comer. Deus não vai falar nada contigo. Volto a dizer, Deus não fala nada comigo, amado. Talvez você se assustou com isso, né? Porque Deus já falou a Paulo, eu só leio que Deus falou para Paulo. Se ele falou a Paulo, ele falou para mim. Se ele falou para mim, ele falou para vocês. Então não tem mais nada, não tem nenhuma interpretação, não tem revelação, não tem mais nada. É o que Deus falou a Paulo, nós lemos e Deus nos faz entender a quem Ele quer. Colossenses, Paulo falou aos Colossenses, a quem Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério, viu? Era o mistério. Qual o mistério? Cristo em nós. O diabo vai tocar nos crentes. Isso é heresia. Por quê? Deus já tocou em mim, Deus já tocou em você. A gente não pode ser tocado por dois tipos de pessoas, dois tipos de ser, dois tipos de força. A força maior já tocou na nossa vida. Amém. Que essa palavra te ajude a entender o que é sair depressa de algo bom e correr para algo ruim. Que você fique na sua, que vocês fiquem alicerçados naquilo que Deus deu a vocês. Não é Pedro Inácio. Eu te garanto, irmão, tenho certeza absoluta que tudo isto que eu ministro não vem de mim. Não vem. Eu sei, eu sou honesto para dizer. Mas eu fui no monte, eu recebi as tábuas, não recebi nada. Quem recebeu as tábuas foi Moisés. Eu fui no monte, Deus falou que não há livre-arbítrio. Não, Deus não falou para mim. Deus falou para Paulo, e Paulo escreveu, eu li e entendi. Olha, eu fui no monte, Deus falou para mim que eu sou um predestinado. Não fui nada de monte para falar para mim nada. Deus falou a Paulo, aquele que ele conheceu de antemão predestinou. Deus falou para mim que a igreja salva para sempre. Não, Deus não falou nada para mim, amado. Deus falou a Paulo que uma vez na mão de Cristo ninguém tira. Jesus mesmo falou isso. Ninguém tira da mão de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos. Paulo falou aos Romanos. Amém? Que vocês fiquem na paz de nosso Cristo, nosso Deus, nosso Senhor. O Deus da paz, que trouxe Jesus dentre os mortos, que ressuscitou o nosso corpo, que estava perdido, né? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
Eu fui no, sabe, eu fiquei uma noite em oração e Deus falou que ele é misericordioso e ele me perdoou para sempre. Não, não. Deus falou a Paulo, eu apenas li o que está ali. E amei o que está escrito. E concordo em tudo que Paulo escreveu. Eu não discordo de nada, porque se eu discordar em alguma coisa, se eu falar que Cristo já voltou, eu estou discordando do que Paulo escreveu. E o que Paulo escreveu, ele falou, eu não recebi de homem nenhum. Gálatas 1, 11. Não recebi de homem nenhum. Fica na paz. Eu sou teu irmão em Cristo, Pedro Inácio. Para aqueles que me têm como pastor, sou pastor Pedro Inácio e gostaria muito mesmo de dar continuidade a esse pastoreio na sua vida. Se você pode estar conosco em uma das nossas reuniões, terças e quintas, às 7h30 da noite, e aos domingos, 9 da manhã e às 18h30, e todo primeiro sábado de cada mês, o culto da família. Se você tem interesse em congregar conosco, pegue aí o nosso endereço. Rua Roberto da Silveira, número 10, em frente ao prédio da Nova Cidade. Esta rua fica beirando a linha do trem, entre a estação de Olinda e de Anchieta. Estamos ali entre Olinda e Anchieta. Se você soltar em Olinda, vir de trem, você anda para Anchieta na metade. Você soltar em Anchieta, anda para Olinda na metade. Você vai encontrar uma família que vive a graça e vive a verdade de Deus, tá bom? Meu telefone para contato é o 98602-2369. 98602-2369. 98602-2369. Fiquem todos aí na graça de Cristo. Não vá para outro, hein? Paulo falou, mesmo que venha um anjo do céu e pregue evangelho que vá além do que Paulo pregou, Paulo falou, malditos, tanto os que pregam quanto aqueles que vão atrás dessa porcaria que está sendo ensinada por aí, tá bom? Fiquem na paz, graça e paz, tchau, 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 tchau para todos.